Londres, 1888. Uma névoa densa cobre as ruas estreitas do bairro de Whitechapel. O silêncio da madrugada é quebrado apenas pelo som de passos apressados. E então, um grito. Quando a polícia chega, o cenário é aterrador. Um corpo mutilado. Uma cena cruel demais para ser obra de um simples criminoso. Esse foi apenas o começo de uma onda de terror que deixaria a cidade em pânico. O responsável? Um fantasma entre as sombras. Um nome que até hoje ecoa no imaginário popular. Jack, o Estripador. Mas quem era ele? Um cirurgião brilhante? Um nobre entediado? Ou alguém muito mais próximo do que imaginamos? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar na mente do assassino mais enigmático da história. E acredite, os detalhes desse caso são ainda mais assustadores do que você imagina. Parte 1. O início dos crimes. Era um tempo de medo e incerteza. As ruas de Whitechapel, já conhecidas pela pobreza extrema e criminalidade, se tornaram um palco para um dos mistérios mais sombrios da história. A primeira vítima foi Mary Ann Nichols, encontrada sem vida em 31 de agosto de 1888. Mas foi a brutalidade do crime que chamou a atenção. Seu corpo estava mutilado de uma forma tão meticulosa que a polícia percebeu. Aquilo não era um assassinato comum. E então, poucos dias depois, outro corpo apareceu. Depois, mais um e outro. Cada vez mais violentos. As vítimas eram sempre mulheres. E os cortes demonstravam precisão cirúrgica. O que a polícia não sabia era que esse assassino não só escaparia, mas que seu nome se tornaria uma lenda macabra. Parte 2. As investigações e o medo. A polícia estava perdida. Nenhuma testemunha, nenhuma pista concreta. Apenas o medo que crescia a cada noite. Mas então, algo aconteceu. Cartas começaram a chegar, escritas por alguém que afirmava ser o assassino. Uma delas, assinada como Jack, o Estripador, zombava da polícia e prometia novos assassinatos. Mas seria ele mesmo o autor? Ou um farsante tentando alimentar o pânico? Os jornais transformaram Jack em uma figura quase mítica. Londres inteira queria saber quem era o monstro por trás daqueles crimes brutais. O problema era que a polícia não estava apenas correndo contra o tempo. Eles estavam caçando um fantasma. Parte 3. Teorias e suspeitos. Com o passar dos anos, inúmeras teorias surgiram. Alguns acreditam que Jack era um médico ou um cirurgião, devido à precisão dos cortes. Outros dizem que ele fazia parte da realeza britânica, protegido por uma conspiração para esconder sua identidade. Houve até suspeitas sobre um pintor famoso, um imigrante polonês e até mesmo um jornalista da época. Mas a verdade é que até hoje, ninguém sabe com certeza quem foi Jack, o Estripador. E se eu te dissesse que novas evidências surgiram recentemente, trazendo uma teoria completamente diferente? Parte 4. O desfecho, ou a falta dele. O mais assustador dessa história não é só a brutalidade dos crimes, mas sim o fato de que Jack, o Estripador, simplesmente desapareceu. Sem prisões, sem condenações, apenas o silêncio e o mistério que perduram há mais de um século. Mas agora eu quero saber de você. Será que um dia a identidade desse assassino será finalmente revelada? Ou Jack, o Estripador, continuará sendo o maior enigma da história do crime? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser mais histórias como essa, já se inscreve no canal. Até a próxima. Se conseguir dormir depois dessa.